Oi, pessoal. Meu nome é Maísa. Eu acho que a maioria de vocês, né, alguns pelo menos, me conhecem lá da aula de História. Eu sou aluna de Ciência Política e também vou estar com vocês na matéria de Sociologia, dividindo com o João, que também vai me ajudar em História, né? A gente está dividindo as aulas. E hoje, a aula é de Sociologia. E antes de começar o assunto mesmo, eu também não vou fazer uso de slide, nada muito elaborado. Eu vou fazer uma explanação para vocês do assunto e no final eu vou estar resolvendo as questões que estão na ficha, mais o resumo de sociologia, né, sobre os sociólogos que a gente vai trazer hoje. Então já está no e-mail de vocês um resumo muito bacana feito por um colega da gente que sempre está nos bastidores, Caio, né, nos ajudando com o material. Menos duas questões que eu vou falar mais na frente, mas aí eu vou trazer a fonte tudo certinho para vocês. E, novamente, ressaltando algo que eu já tinha trazido na outra aula, é a questão de que sociologia, principalmente, é uma matéria muito interdisciplinar, né? Como a gente diz. Então, dentro da sociologia, a gente tem muitos fatores, a gente tem muita coisa que pode estar sendo usado principalmente na redação. Então, por exemplo, hoje a gente vai estar trazendo dois grandes sociólogos, né? O pai da sociologia, que é Emile Durkheim, e a gente vai estar trazendo Max Weber, que também foi um grande sociólogo, né? Que junto com Karl Marx, eles formam um tripé da sociologia e fazem esse estudo. Então, a gente sabe que a redação do Enem, ela sempre vai trazer sociedade. Então, ela vai trazer problemas que afetam a sociedade, seja uma minoria, seja uma maioria. São problemas que a gente tem que lançar uma solução e que a gente convive com eles no dia a dia. Na redação do Enem nunca vai aparecer algo extraordinário de outro planeta, mesmo o tema do ano passado tendo sido um pouquinho estranho, né? Para algumas pessoas. Mas aí a gente tem essa questão e eu vou pedir para vocês que prestem bastante atenção no que vai ser falado hoje, porque eu acho que pode ser de grande ajuda para vocês. Vou tentar deixar o assunto mais claro possível, mas a gente vai tratar, como eu disse, de Emile Durkheim e de Max Weber, que são filósofos que estudaram a sociedade do seguinte ponto de vista. Max Weber ele estudava a sociedade do ponto de vista das ações sociais. Então, o que seriam essas ações sociais? São ações praticadas pelos indivíduos que elas acabam interferindo no decorrer da sociedade, né? Na estrutura que a gente chama do todo, que é a sociedade, que é composta por vários indivíduos. Esses indivíduos tomam ações e essas ações interferem, né? Sendo subdivididas em várias outras espécies de ações que eu vou citar aqui para vocês. Já Emile Durkheim, ele não acreditava nessa questão de ações, né? Ele veio um pouco antes de Max Weber e ele acreditava no fato social. O que seriam fatos? Os fatos sociais seriam mesmo aquela questão de coisas imutáveis. Ele acreditava que todas as ações elas eram racionais e elas eram programadas dentro daquele fato social. Então, ele dizia mais que a sociedade influenciava mais ao indivíduo do que o indivíduo em si à sociedade. Então a gente pode dizer que Max Weber e Emile Durkheim, eles são polos bastante opostos. Então a gente pode estudar até mesmo para facilitar, fazendo esse ponto comparativo entre a diferença de um e outro. Então, como eu falei, eles são filósofos, no caso sociólogos, né? Muito legais para vocês estarem usando, né? Geralmente, se vocês derem uma pesquisada, provavelmente já escutaram falar, eles são bem coringas, eles podem ser usados em uma diversidade muito grande de temas. Então, uma dica aí para vocês prestarem atenção e pegarem o conteúdo. Então, eu vou começar aqui, mais aprofundando o assunto. Max Weber, ele foi um sociólogo que não foi só sociólogo, né? Ele preferia se considerar como economista, mas ele também foi advogado, ele trabalhou na área de direito, ele trabalhou em infinitas coisas, né? Economia, sociologia, como eu já citei. E ele teve, no período em que ele viveu, que foi em 1864, ele teve um grande impacto da Revolução Industrial. Então a gente sabe, né, como acho que vocês já viram na primeira aula com o João, que, desculpem o barulho, é na rua, a Revolução Industrial ela trouxe um grande impacto na questão da sociedade. Por quê? Mudando-se todo esse aspecto do que estava acontecendo na época, a gente tem um impacto sobre as pessoas, a gente tem impacto sobre os meios de produção, sobre quem detém a riqueza, sobre quem está nas classes mais baixas. Então, a gente tem uma mudança de foco social que acaba impactando.
Então a gente tem o primeiro, né, que veio, antecedeu a Émile Durkheim, que é considerado o pai da sociologia, que é Auguste Comte, eu não sei falar muito bem o nome, e ele começou com o positivismo, ele trouxe a questão da ciência, dos métodos muito forte dentro da sociologia e possibilitou, né, ele forrou meio que o cantinho lá para se iniciar o surgimento da matéria. Então, Max Weber, ele teve, né, esse panorama, ele estava em cima, né, de toda aquela situação e ele começou a analisar. Ele também analisou a questão do capitalismo dentro da sociedade, de onde ele surgiu, como ele realmente influencia nossas sociedades até hoje, com o livro A Ética Protestante e o Espírito Capitalista, que se cair uma questão, pode ser muito provável que caia algum trecho desse livro, alguma coisa sobre isso. Então ele fala, né, da questão de como a quebra entre a Igreja Católica e a Protestante influenciaram dentro da questão do capitalismo, a questão do sempre querer mais para si, sempre estar prestando atenção na questão da acumulação de bens. Então ele traz um panorama muito completo. Porém, o foco da gente hoje vai ser a questão social. Então ele falava na ação social. E ele dizia que essas ações sociais, elas se dividiam mais ou menos em quatro. A primeira delas seria a ação afetiva, ou seja, um indivíduo movido pelo seu próprio sentimento, seja ele qual for, ele vai tomar uma ação. Então, por exemplo, um indivíduo movido por um sentimento de raiva vai bater em alguém, ou vai ter um surto e matar alguém. Enfim, são ações movidas por um sentimento e, de alguma forma, essa ação individual vai influir na sociedade. Aí a gente vem para outra ação que ele cita, que é a ação tradicional. Então, tipo, você tem uma tradição, você vive, por exemplo, em um país que tem uma tradição. Vamos supor, o Iraque, as mulheres costumam usar burca. Então, tá lá. Ela pode ser tanto ligada a valores como a tradição. Então, tem pessoas, por exemplo, que não seguem a religião por algum motivo, mas continuam usando a burca ou o hijab, que é uma das vestimentas que elas usam. Então, são ações que elas acabam não tendo uma racionalidade, ou seja, elas acabam sendo tão corriqueiras que elas não são percebidas por nós. Mas ele acredita que essas ações também podem mudar a sociedade, assim como as outras duas ações no caso, que para eles no caso, são ações mais racionais, que são as ações ligadas a valores e a fins individuais. Então, por exemplo, vamos supor, né, um exemplo, eu sou cristã e eu acabo tendo alguns comportamentos, né, que são ligados à minha religião. Então, por exemplo, eu posso até respeitar, mas eu não acredito, vamos supor, que você tem um casal homossexual seja correto. Então, eu tenho uma escolha. Eu posso respeitar socialmente, como a lei determina, ou eu posso simplesmente trazer uma questão que está muito atual hoje em dia, que é a questão do desrespeito, a LGBTfobia, entre outras coisas. Mas isso acontece porque as pessoas fazem coisas como essas, que são ações que influenciam sim na sociedade e que elas partem de um determinado valor. E esse valor ele é intrínseco à pessoa, ele é intrínseco a um grupo, talvez, a uma religião, a um pensamento, não é estritamente assim, mas são valores. E esses valores motivam ações que, por sua vez, modificam a sociedade. Então, a gente tem a última ação, que no caso seria a ação guiada por fins. Então, são ações, vamos supor, meio que egoístas, né? Que você faz prevendo um fim para si mesmo. Então, é aquela questão, né? Eu estou estudando porque eu quero passar na faculdade. Então, o fim da ação é eu passar na faculdade. A ação é eu estar estudando. E essa ação ela é extremamente racional, porque eu estou pensando naquilo, eu estou fazendo aquilo já pensando em algo que vai acontecer após o resultado, né? Então, essas duas últimas ações são racionais. E ele diz que toda ação é social. Ele não acredita que a sociedade ela seja estática, ela seja imutável. Ele acredita que a sociedade ela é muito maleável. Então, a gente pode estar influenciando, sim, sempre e a todo momento. E esse é um dos pontos em que ele difere de Durkheim, e a gente vai ver mais na frente. E ele fala um negócio muito interessante e que às vezes a gente vê muito, né? Quando a gente entra dentro de Max Weber, dentro até mesmo da própria administração,
assim como de outras matérias. Acho que muita gente que entrar em curso de humanas vai se deparar com esse sociólogo. E ele fala da teoria da burocracia, que foi uma das maiores teorias citadas por ele mesmo, que ela trata da violência legalizada, da violência legitimada do Estado. Então ele diz que com o surgimento do capitalismo, as coisas passaram a ser mais burocráticas, mais organizadas. Então, a gente tem o surgimento do capitalismo moderno, então a gente tem a criação de um Estado mais moderno, e esse Estado ele precisa ser um Estado organizado, e essa organização ela viria por meio da burocracia. Burocracia no termo mesmo que a gente conhece, de você ter lá, tipo, sempre estar inspecionando as ações, você sempre está vendo o que está acontecendo com o dinheiro que é liberado, por exemplo, para verbas públicas, escolares, uma série de coisas. A burocracia é você subdividir uma grande tarefa em várias partes para que aquilo se torne organizado. Era o que se pensava de início, né, quando se criou essa questão da burocracia. Então, como a gente disse antes, né, como eu disse antes, ele estava naquele período, né, do século XIX, na reunificação da Alemanha. Então, um cara chamado Otto von Bismarck estava no poder na época, e ele dizia, né, ele via, por exemplo, as principais classes da sociedade, né, como o exército, os latifundiários, as pessoas que trabalhavam na questão da indústria, mas principalmente os grandes servidores públicos, que eram aquelas pessoas que estavam exercendo, por exemplo, funções, e que as ações promovidas por aquelas funções delegadas a eles influenciariam de maior forma na sociedade, que no caso seriam, né, os altos servidores públicos com grandes cargos. Então ele dizia que o poder em si, a questão do poder burocrático, o poder legalizado pela lei, ele trazia uma questão que para eles, ele dizia, né, que era a violência legalizada. Então, por exemplo, você vai delegar direitos que são seus, falas que deveriam ser suas, ações que poderiam ser suas para uma pessoa, para uma outra pessoa, né, um terceiro. E ele diz que isso é uma forma de violência não percebida, entre aspas, pela sociedade, porque ela está legalizada dentro dos termos da lei, mas não deixaria de ser uma violência sobre a sua liberdade e uma série de outras coisas. Então ele dizia uma frase, né, no seu próprio livro, ele diz que o poder gera dominação. E a dominação, novamente, né, ela acaba sendo um ponto-chave, né, na questão da teoria de Max Weber. Então ele fala dos vários tipos de motivação. Ele diz que as pessoas são movidas pela sede de poder. O poder, seja ele para, por exemplo, melhorar a sociedade, alterar alguma coisa nela, ou simplesmente pelo prazer de ter o prestígio, né, daquela posição social, de estar mandando em outras pessoas, né, na forma mais simples de dizer. E ele diz que existem 3 tipos de dominação, que seria a dominação tradicional, que no caso é aquela, por exemplo, o pajé. O pajé na aldeia indígena, ele está lá, ele é um líder espiritual, da mesma forma que ele também pode ser um líder político. Então você está lá dentro daquela tradição e você não contesta aquela tradição, porque sempre é assim, sempre foi assim, e entre aspas não há motivo para deixar de ser. E a gente tem o terceiro tipo de dominação, que é a dominação carismática. Quero que vocês prestem bem atenção nessa parte, porque a dominação carismática é muito parecido com o que a gente chama em história, ou até mesmo hoje em dia, de populismo. Então, por exemplo, um governo populista. A dominação carismática é quando você tem uma pessoa, por exemplo, vamos usar o próprio Bolsonaro, né? Não gosto muito de citar esse nome, mas enfim. Bolsonaro, ele tem uma imagem formada, ele não é só um político, ele tem um personagem. Então esse personagem, ele prega e ele tem ideais que por sua vez acabam, estando junto a ideais de uma grande parte da população. Então, por exemplo, quando ele diz que estaria do lado dos cristãos, que estaria do lado do povo evangélico protestante, uma série de coisas, ele está citando questões muito, né, trazidas por esse quesito. Então essas pessoas que estão dentro daquilo que ele prega vão se interessar, vão sentir carisma, né? Vão ver carisma naquele personagem e por sua vez vão estar querendo segui-lo de alguma forma ou votar nele ou uma série de coisas simplesmente pela identificação. Então essa questão do carisma
de um político, né? Ele tá lá, ele monta um personagem e aquelas super atribuições podem ser místicas, religiosamente falando, podem ser políticas, né? Como o jeitão Bolsonaro ou a humildade de Lula, entre outras coisas, elas acabam influenciando as pessoas do ponto de vista que essas pessoas nem ligam mais para a capacidade, se aquela pessoa tem ou não a capacidade de governar e apenas vê aquele molde, né? Aquele personagem. Então, para ele, né, a gente tem essa questão que a gente já pode trazer para outras matérias. E a gente tem a dominação racional legal, que para ele seria a questão perfeita, né, de dominação, que baseia-se na questão da frieza da lei, como a gente fala, na lei crua. Então ele dizia que a lei em si, ela estava lá, né, para ser obedecida. Então, por exemplo, você elegeu um presidente não porque ele é bonito, ou porque ele tem um jeitão, porque ele tem uma voz assim, porque ele tem trejeitos assado. Não seria isso. Você, tipo, analisaria, por exemplo, a formação acadêmica, os feitos que ele já teria cometido, entre outras coisas, né, fatores que fariam com que aquela pessoa tivesse uma possibilidade de estar dentro dos parâmetros para governar, ou seja, que ele tivesse real capacidade para aquilo dentro dos quesitos da lei. Então, quando a gente fala de dominação, a gente traz aquela violência que eu citei mais à frente, que é quando as pessoas se deixam dominar por alguém que parece ser mais capaz ou que consegue de alguma forma o poder por meio de influência. Então, você tem essa questão, né, que a gente chama de dominação muito presente na teoria de Max Weber. Então, só recapitulando para a gente fechar aqui, Max Weber, como sociólogo, ele difere de Emile Durkheim em que ponto? Que a gente agora vai entrar com Emily. Ele acha que o indivíduo ele influencia a sociedade por meio de suas ações. E a sociedade, sendo mutável, extremamente mutável, né, maleável, ela se modifica em detrimento das ações, dos desejos, das tradições e dos valores daquela sociedade. Então, a gente tem a questão da burocracia, a gente tem a dominação e a gente tem as ações sociais, que foram o nosso foco, e mais à frente vocês podem estar dando uma pesquisada, resolvendo questões e também dando uma pesquisada maior, né? Aí a gente entra com Emile Durkheim. Emily, eu não sei como é que fala muito bem, foi quem criou os fatos sociais. No caso, quando a gente diz que ele foi o pai da sociologia, a gente tem que lembrar que antes dele veio Auguste Comte. Então, ele começou com o positivismo, ele citou a matéria, né, sociologia, mas foi Emile Durkheim quem criou e disse, agora nós temos uma matéria e eu vou lecionar essa matéria, que se chama sociologia. Então, ele se deu o trabalho de identificar qual seria o objeto de estudo da sociologia, porque toda ciência teria o seu objeto de estudo. Então, a gente tem Stuart Mill, a gente tem uma série de outros sociólogos que também fizeram estudos sobre isso, mas Durkheim foi o principal deles. E ele criou um negocinho chamado de método sociológico, que no caso ele dizia que o estudo, mesmo sendo da sociedade, que é algo tão confuso para a gente até hoje, ele dizia que isso deveria ser feito de forma metódica, ou seja, você deveria fazer um estudo de caso, você deveria fazer uma análise, você deveria trabalhar tudo na base de testagens, de experiências, como qualquer outra ciência, para poder a gente ter um entendimento melhor, né? Então, ele escreve o livro Métodos Sociológicos e a gente acaba desenvolvendo essa ciência a partir daí. Então, um ponto-chave nessa questão é que Emile Durkheim, ele dizia que a sociedade ela era quase que imutável. Vamos dizer, não em questão de prédios, entre outras coisas, enfim. Ele dizia que era mais dura, a sociedade era mais rígida. E as pessoas, individualmente falando, elas não tinham poder de modificar essa sociedade de forma tão simples, entre aspas, como era na questão de Weber. Então, lembrando que Durkheim, ele veio um pouco antes de Weber, e na verdade, quem discorda de Emile Durkheim é Weber, e não o contrário. Então, ele dizia que a gente tem essa questão e que os fatos sociais, eles existem de forma geral, genérica e generalizada.
Então ele dizia que a sociedade em si, a massa geral, ela acaba criando coisas que influenciam as pessoas, que influenciam o indivíduo em si. Então, para Durkheim, não sei como é que fala, ele tratava os fatos sociais como coisas mesmo. Já Weber não, ele trabalhava de forma mais maleável, como eu diria, tipo, mais humanizada da coisa, mais individual. Já Durkheim não, ele era mais metódico, né? O método que ele criou foi chamado e é conhecido hoje como funcionalismo, e esse funcionalismo tratava dessa questão. Então, ele diz aqui, né, que os fatos sociais, eles podem ser de 3 tipos. Ele diz aqui os exteriores, que eles vão existir independente da nossa vontade. Então, por exemplo, a ética, por exemplo, não matar, como já tinha citado antes. A questão desse fato, ele existe, mas, por exemplo, eu não participei de nenhuma reunião para decidir se a gente pode ou não matar uma pessoa. Não participei. Então, são coisas que existem independente da nossa votação, da nossa fala, do nosso querer ou não. Como para deixar bem claro, né? E ele também fala da questão das ações coercivas, né? Que aqui ele dizia que causam coerção àqueles que não a obedecem. Então, por exemplo, o exemplo que eu usei antes, não matar é uma regra, está lá posta para a sociedade e as pessoas obedecem isso cegamente. Então, de forma racional, mas cegamente, porque você sabe que não se pode matar uma pessoa. Aí você liga todo dia no noticiário e existem pessoas que realmente cometeram isso que a gente chama de crime, né? Que a gente denominou como crime, como algo errado. Então você pega e diz, olha, fulano matou, então fulano está fora da lei. Fulano desobedeceu a ordem social, né? Então a gente trata isso como um conceito de anomia. Essa pessoa estaria dentro da anomia, que para Durkheim, essa anomia, que é um nomezinho que é massa de vocês anotarem aí de lembrar, seria a ausência de lei. Ele diz que essa pessoa seria meio que algo errado. Você tem uma linha tênue sendo a sociedade e essa pessoa que fez algo errado, ela quebra, né? Ela é um desvio nessa linha. Então, essas ações, elas colocam coerção, ou seja, você é obrigado a seguir aquilo. E do ponto de vista que você não segue, você seria castigado por não seguir. Então, é toda essa questão mesmo que a gente fala das prisões, em temas assim pode se usar também. E ela fala também das ações gerais, né? São coisas que todo mundo faz, por exemplo, ou deveria. Como eu disse, a gente não tem na Constituição, a gente não vai abrir a Constituição e ver lá algo falando sobre, por exemplo, você não pode furar a fila de um banco. Você tem que esperar a sua vez. Não tem nenhuma cláusula na Constituição falando sobre furar ou não uma fila, mas intrinsecamente você sabe que aquilo é errado. Então, quando você vai na lotérica, quando você vai num banco ou qualquer lugar que precise de uma fila, você não vai chegar na frente de uma senhorinha ou de qualquer pessoa que esteja lá e furar a fila. São coisas que todos obedecem de forma racional, intrinsecamente, mas que não necessariamente precisa estar lá estampado na lei, como crimes hediondos, entre outras coisas. E ele dizia, né, só para fechar mais essa questão, que a sociedade ela era como um corpo. Então, por exemplo, as pessoas elas são membros, elas são órgãos desse corpo. E toda vez que um órgão para de funcionar, a gente tem que substituir ou a gente tem que tirar aquilo, como por exemplo um apendicite, entre outras coisas. Ele tratava a sociedade como um todo completo e não existiria essa, como eu disse antes, em Weber, essa influência tão individualizada, né? Tudo importava. Então, uma questão bem legal para a gente trazer aqui mesmo é a questão de um livro, né, que Durkheim escreveu, que é chamado O Suicídio. Então, o suicídio de Emile Durkheim, ele trata os fatos sociais. Então, ele vai usar o suicídio, né, o suicídio mesmo literal, que a gente fala de você ir lá e tirar sua própria vida, como um fator que pode ser analisado dentro dos fatos sociais. Então, ele vai catalogar os tipos de suicídio, né, a partir de um estudo que ele fez,
E ele diz que existem 3 tipos de suicídio. Então é um tema também bastante em alta, né? Depressão, suicídio, são coisas que podem cair também na redação e que é bom vocês ficarem ligados. Ele dizia que existe o suicídio, no caso, anômico, é quando a sociedade está em crise. Então, por exemplo, algo está perturbando a ordem social, a ordem das coisas como elas deveriam ser. O que a gente pode usar como exemplo disso? A crise de 1929, que foi a quebra da Bolsa de Nova York. Então, a gente tem aquele grande crash, né? Que é aquela questão desesperadora da falta de emprego, da falta de serviços, da falta de alimentos. Então, vocês podem não saber ou não ter chegado a ver ainda, mas naquela época os níveis de suicídio cresceram absurdamente. Então, pessoas que tinham tudo, né, que estavam vivendo naquele sonho americano, no estilo de vida americano, acabaram se decepcionando, né, de forma geral, e acabaram cometendo suicídio naquela época. Então, esse que a gente chama é o suicídio anômico. E a gente tem um outro suicídio que é o suicídio egoísta, que ele fala que é quando uma pessoa se sente não pertencente àquela sociedade. Então, quando a gente analisa isso do parâmetro dos fatos sociais, por exemplo, a gente pode falar da moda. Então, a moda, ela está lá. Por exemplo, agora a moda é usar blusa laranja e colazinho marrom. Então, eu uso blusa laranja, colazinho marrom, assim como existem várias pessoas que usam porque a moda, do mesmo jeito que durante muito tempo, a moda, no caso, o estigma de beleza, ele foi ligado a mulheres altas, magras, brancas, de olhos claros, de pele clara, como eu já tinha dito, né? E uma série de coisas. E as pessoas que não se encaixam nesses padrões, e as pessoas que não conseguem se adaptar a essas modas que surgem, né, a todo momento. O que acontece com essas pessoas? Então, ele diz que essas pessoas elas acabam cometendo suicídio porque elas não conseguem se adequar àqueles meios na sociedade. Então, por exemplo, uma pessoa mais cheinha ou uma pessoa negra, entre outras coisas, que não consegue, em determinado ponto, se encaixar naqueles padrões impostos que nos causam coerção, né, que nos obrigam a tentar ser daquela forma. Se a pessoa não consegue se enquadrar naquilo, ela acaba se sentindo mal, por sua vez acaba cometendo um ato como o suicídio. Então, é bem interessante lembrar disso. E o último, que é o suicídio altruísta, que é quando, por exemplo, você de alguma forma comete suicídio pela sociedade, por um bem maior que você acredita, né? Então, existe isso? Existe. É só a gente lembrar da questão, por exemplo, das próprias religiões islâmicas, né? Que são, a gente tem os xiitas, os sunitas, não posso falar com tanta propriedade porque não sou da religião, mas, por exemplo, você vê as pessoas que se matam em prol da religião, acreditando em um bem maior. Da mesma forma que na Segunda Guerra Mundial, a gente tinha os kamikazes. Os kamikazes eram pilotos de avião japoneses que eles se atiravam dentro de aviões baratos em cima dos exércitos inimigos para tentar matar, né, eliminar o maior número de inimigos com o menor número de homens. Então, para ele, no estudo que ele fez, esse seria o suicídio altruísta, né? Quando você se suicida, tira sua vida por um bem maior. Então, de modo geral, esses são Durkheim e Weber. Então, novamente, eles tratam muito da questão da sociedade. No caso Weber, trata sobre como o indivíduo influencia na sociedade. Já Durkheim, como a sociedade influencia as ações do indivíduo. Então, eu espero que tenha ficado clara a explicação. E agora a gente vai entrar nas questões, né? Lembrando que 2 questões dessas que eu vou citar já está na ficha de vocês. E as outras 2 que eu vou citar, eu vou trazer a fonte direitinho para depois vocês darem uma pesquisada. Então, aqui já peguei as questões. E a primeira, né, que é sobre Max Weber, como eu disse, né, tá lá no e-mail de vocês, é uma questão da Unicentro. Aí eu vou ler aqui, se vocês puderem, acompanhem. Aqui. A ação social, incluindo tolerância ou omissão, orienta-se pela ação de outros, que podem ser passadas, presentes ou esperadas como futuras, vingança por ataques anteriores, réplicas e ataques presentes, medidas de defesa diante de ataques futuros. Os outros
podem ser individualizados e conhecidos ou uma pluralidade de indivíduos indeterminados e completamente desconhecidos. Aí aqui a gente tem, né, um texto de Max Weber falando sobre ação social. Aí aqui ele diz: Max Weber, um dos clássicos da sociologia, autor dessa definição de ação social, que para ele constitui o objetivo de estudo da sociologia, apontou a existência de 4 tipos de ações sociais. Quais são elas? Então, a gente vai só precisar lembrar, não é necessário estar lendo aqui todas as alternativas, mas aí é só a gente lembrar do que eu tinha citado antes no caso, né, dos 4 tipos de ações sociais que ele vai citar. Então, isso aí é no decoreba mesmo, vocês podem decorar as ações sociais e o que cada uma delas representa, que nem era necessário aqui. Então, a resposta seria a letra D, que ele vai trazer a ação tradicional, a ação afetiva, a ação racional com relações afins e a ação racional com relação a valores, que a gente já tinha citado antes. Então, por exemplo, por que não seria a letra B? Só para citar, ele vai dizer aqui: ação tradicional, ação afetiva, ação racional e ação carismática. Então, por exemplo, o que seria que mataria essa questão aqui, essa alternativa? A questão carismática. Então, a gente tem que lembrar que a questão carismática é um tipo de dominação. A dominação carismática, que eu falei para vocês, né? Dos líderes populistas, entre outras coisas. Então, a gente também tem que ter cuidado nesse tipo de questão, tratando sobre Weber, para não confundir ação social com dominação social. Então, prestar bem atenção nas diferenciações. Então, a resposta certa, né? Primeira questão de Max Weber, letra D. E a outra questão também da Unicentro, sobre Max Weber. E a questão dizia: Max Weber, um dos fundadores da sociologia, tinha amplo conhecimento em muitas áreas afins a essa ciência, tais como economia, direito e filosofia. Assim, ao analisar o desenvolvimento do capitalismo moderno, buscou entender a natureza e as causas da mudança social. Em sua obra, existem 2 conceitos fundamentais, ou seja, então ele vai citar aqui, também não vou precisar ler todas as alternativas, vocês vão ter acesso. Então a gente tem a letra A, B, C, D e a resposta é a letra E. E o que tem na letra E? A ação social e racionalidade. Então a letra A vai ser cultura e tipo ideal, classe proletariado, que a gente vai ver que não é dele, né? É de Karl Marx, que mais à frente a gente vai estar estudando, né, com comunismo, socialismo, anomia e solidariedade, que são conceitos de Emile Durkheim, e a gente vai ter o fato social e burocracia. Burocracia é de Max Weber, mas fato social é de Emile Durkheim. Então, a resposta seria a letra E, até mesmo por eliminação. Então, a ação social, a gente sabe que é dele, mas por que racionalidade? Então, a gente vai lembrar do que eu tinha falado antes. A partir do momento em que a gente entra no capitalismo moderno, as coisas passam a ser muito mais racionais, elas passam a ser muito mais mecanizadas. Então, o surgimento da burocracia traz essa racionalização das atividades, acabando por fazer toda essa questão. Então, lá no resumo, né, tem tudo explicadinho sobre por que a questão é a certa e vocês vão ter acesso. Então, a gente vai aqui também, agora para as questões de Emile Durkheim. E a primeira questão é de 2018, né, do INEP. É no segundo dia, né, do INEP, Enem, enfim. Aí a gente vai ver aqui um texto e ele vai pedir para que a gente responda normalmente. Uma criança com deficiência mental deve ser mantida em casa ou mandada a uma instituição? Um parente mais velho que costuma causar problemas deve ser cuidado ou podemos pedir que vá embora? Um casamento infeliz deve ser prolongado pelo bem das crianças? Então a gente vai ter aqui um texto de Murdoch, né, sobre a soberania do bem. E ele vai citar o questionamento, lembrando que essa questão não está na ficha, né? É uma questão do Enem de 2018, vocês podem estar procurando. Então ele vai trazer aqui: os questionamentos apresentados no texto possuem uma relevância filosófica à medida que problematizam conflitos que estão nos domínios da. Então, aí ele vai dar as alternativas e a resposta é a letra D, que ele vai falar:
ética dos padrões de comportamento. Então, o que a gente vai ter aqui na letra A? Política e da esfera pública não tem nada a ver com a questão. Teologia dos valores religiosos, não mesmo, né? A gente vai ver que a questão de Durkheim tem falando sobre a questão da influência religiosa, mas não dessa forma tão generalizada. Aí a gente tem a letra C. Lógica e da validade dos raciocínios também não vai ter muito a ver com a questão. Aí a letra E, né, que a gente já sabe que a D é a certa, fala epistemologia dos limites do conhecimento, que também não é uma área de pesquisa dentro da sociologia de Emile Durkheim. Então, a letra D, ética dos padrões de comportamento, seria assim a certa, porque a gente lembra, né? A ética e os padrões de comportamento para Durkheim seriam fatos sociais. Por exemplo, tudo que é previsto dentro da ética se torna padrão de comportamento, como eu falei mesmo, a questão das filas. Então, você não fura fila e uma série de coisas. Então, para a gente não é certo você pegar um senhor de idade com 80 anos, que tem dificuldades, e mandar que ele vá embora. Do mesmo jeito que não é certo você abandonar uma criança ou uma série de outras coisas que ele vai tratar aqui. Então, a gente vai para a última questão, que é uma questão de um site, né, que ele não tinha colocado a questão da autoria, mas vocês encontram essa questão no site Questões Estratégicas, e ele vai trazer um texto aqui e as alternativas. Aí eu vou ler o texto agora para vocês. O direito é uma ordem que atribui a todo membro da comunidade seus deveres e, desse modo, sua posição na comunidade, por meio de uma técnica específica, prevendo um ato de coerção, uma sanção dirigida contra um membro da comunidade que não cumpre seu dever. Relacionando a definição de direito de Kelsen, de 1995, e as suas definições das características dos fatos sociais expostas por Emile Durkheim, qual delas se relaciona ao direito? Então, ele vai ter aqui, letra A, aparente, nada a ver, introspecção, também não, exterioridade, não, e aí ele fala de coercividade, certo? Então, acho que a que mais confundiria aqui o pessoal que vai estudar a matéria seria a letra C, porque ele diz que os fatos sociais, eles são exteriores às pessoas, ou seja, eles não são intrínsecos como em Weber, eles são exteriores e eles vão estar sempre influenciando essas pessoas, influindo suas ações. Porém, o que ele realmente fala aqui é a coercividade. Então, por exemplo, toda vez que eu praticar um ato que ele não esteja dentro daqueles padrões, que ele não esteja dentro daquela questão certinha da sociedade tão prevista por Emile Durkheim, a sociedade, ela mesma, vai tratar de fazer uma coerção, né? Forçar uma punição sobre aquele ato. Por exemplo, como eu disse, matar ou roubar, se você comete isso e é descoberto, consequentemente você vai ser preso. Então, a prisão, no caso o cárcere, é um dos meios de coerção social para quem desobedecem essa ordem. Lembrando que para Durkheim, para você ter uma sociedade perfeita, harmônica, as pessoas têm que obedecer a todos esses fatos sociais, a todos esses preceitos. Então, a aula não ficou tão longa, né, contando história. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, mandem para o Telegram, mandem para o e-mail. Quem tem o meu contato também pode estar fazendo perguntas. Espero ter sido clara. Espero que vocês comentem, né, o que estão achando, o que podem mudar. Trazem sugestões. As próximas aulas eu vou tentar trazer um slide, alguma coisa para vocês, se vocês preferirem. E é isso aí, né? Obrigada pela atenção, por quem assistiu e valeu, até a próxima.